E o nosso contato é com Silvia Wayampi, ela que é deputada federal pelo Amapá. Muito boa noite, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. E é bom que a gente venha divulgar para a população inteira o que está acontecendo no nosso Congresso Nacional e especialmente no Senado Federal na questão da CPI das ONGs. Perfeito. Na semana passada a senhora fez um discurso muito enfático na CPI, nós até reproduzimos um trecho aqui no Sem Filtro, criticando a política de isolamento contra os indígenas, que muitas vezes é defendida pelas ONGs. E aí eu quero perguntar para a senhora, como representante indígena, como é que se dá na prática, se a senhora pode trazer alguns exemplos dessa política que de alguma forma acaba isolando o indígena do progresso, né, da sociedade? Olha, é tudo uma guerra de narrativas sobre quem fica sobre o controle em relação a um determinado povo, a uma determinada população. Um exemplo cruel disso é que, por exemplo, ontem mesmo nós tivemos veiculação de uma matéria muito poética, por sinal, em uma outra rede de TV, em que falava sobre ações de saúde numa aldeia, o Wayampi, no caso, a aldeia Aramirã. E nós observamos que muitas das pessoas ali questionavam sobre essa relação, por exemplo, da saúde, né, dentro de aldeias indígenas. E onde muitas das vezes se questionava o porquê da necessidade de indígenas utilizarem o Sistema Único de Saúde. E eu dou um exemplo muito prático. Minha sobrinha, Anaí Wayampi, está fazendo exatamente 2 meses agora. Ela, grávida do 5º filho, foi bombardeada de que ela é uma mulher indígena, de que ela deveria ter o seu filho dentro da aldeia, que ela não deveria mudar o costume, e ela morreu durante o parto, sem nenhuma assistência, sem médico, sem enfermeiro, e deixou 5 filhos e um bebê recém-nascido. E é cruel isso é cruel. Como toda essa sociedade vivente tem acesso às demais tecnologias, à cintilografia, à possibilidade de utilizar um CTI, e por nós acharmos poético, nós condenamos um povo a viver em 1500, onde essas tecnologias e essa ciência não existia. Quem lucra com isso? Nós temos pessoas que estão morrendo, isoladas, muitas delas convencidas de que aquele modo de vida é o melhor modo de vida que pode existir na sociedade. Mas muitas dessas pessoas não voltam a viver nas cavernas, né? São descendentes dos homens das cavernas, mas não querem voltar para lá. Mas querem que povos indígenas brasileiros vivam única e exclusivamente num tempo, num espaço secular no ano de 1500, com aqueles mesmos costumes, sem acesso a absolutamente nada. Isso é cruel. E há quem torne tudo isso poético. Sim, existe determinada poesia, mas as pessoas que veem a poesia não acordam pela madrugada para buscar água no rio. Elas não matam carapanã no corpo. Elas não são obrigadas a abrir uma estrada nos próprios braços. Elas não são obrigadas a utilizar um machado, não são obrigadas a utilizar um terçado, e acham que viver na mata e se esconder de uma onça é maravilhoso. Não, não é. Mas há quem incentive de que esta é a melhor vida, mas moram em apartamentos. Deputada, só para não perder o gancho, essas ONGs costumam pressionar, por exemplo, para que os indígenas não utilizem o sistema público de saúde, só usando esse exemplo que a senhora apontou? Sim, e, por exemplo, fazem com que o indígena acredite de que se ele fizer isso, a cultura dele vai morrer. Veja, indígenas, toda a sociedade tem o direito, por exemplo, à luz elétrica. Mas existem organizações não governamentais
que falam para o indígena que ele não deve ter energia elétrica, porque se ele tiver energia elétrica, a aldeia vai virar uma favela. Inclusive, tem ONGs que já exibiram vídeos de favelas para indígenas que nunca tinham visto uma favela um dia. E viram vídeos de um confronto armado entre polícia e traficantes. E mostrar para o indígena isso, de que se ele colocar energia elétrica e aceitar energia elétrica dentro da aldeia, que a aldeia irá virar uma favela. Então, o indígena, muitas das vezes, não tem acesso a determinadas tecnologias ou a determinado conforto de vida, como geladeira, como fogão, por exemplo, porque organizações não governamentais lucram com isso, mantendo o indígena como seu objeto de pesquisa. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputada. Muito obrigada pela entrevista e muito obrigada pela coragem. A senhora é inspiradora e o que a senhora disse na comissão ecoou em muitos lugares. Nós recebemos muitas menções, porque mostramos aqui parte do discurso da senhora. Sinto muito pela sua sobrinha. E, deputada, eu queria perguntar, dentro do conceito, né, de que as ONGs internacionais protegem o Brasil, como a senhora vê essa entrada dessas ONGs internacionais no Brasil sob o manto aí da falsa proteção aos povos indígenas, à mata, etc. Como a senhora vê essa entrada em relação à nossa própria soberania nacional? Bom, nós temos que analisar um seguinte contexto: soberania não se negocia, soberania não se empresta e muito menos se abre mão. Essas organizações, elas têm interferido no desenvolvimento econômico do Brasil e caso a sociedade não saiba, caso o país não saiba, está tudo mapeado. Nós sabemos onde tem tudo há muitos anos. Nós sabemos onde tem ouro, nós sabemos quais são os lugares que tem tantalita, lugares que tem tântalo, lugares que tem diamante. Nós sabemos onde tem reservas de água mineral. Está tudo mapeado. A Amazônia está toda mapeada, por exemplo, onde nós temos fosfato em Altazes, onde nós temos nióbio, por exemplo, em Roraima, e são todos elementos e minérios importantes para a soberania de um país, para o avanço de uma tecnologia, para um posicionamento no desenvolvimento econômico. Então, eles criam uma narrativa, criam pressões dentro de órgãos para se intrometer na soberania de um país e impedir que esse país alcance uma determinada posição econômica ou controle sobre qualquer mercado. Então, o Brasil ele sempre foi tratado como uma colônia de exploração, como um local onde as pessoas eram consideradas inferiores, por exemplo. No Tratado de Valladolid ainda se levaram, na época, como eles dizem, onde existem registros históricos, de que levaram 3 espécimes. 3 espécimes? Sim. 3 seres humanos, 3 indígenas, para julgar se esses indígenas tinham ou não tinham alma. Depois de 15 dias de julgamento, foi-se decidido que sim, indígenas teriam alma e que seriam um elo perdido do Éden, do paraíso, mas que deveriam ser mantidos de tal forma. E aí criou-se, a partir daí, uma política de isolamento, evangelização, segregação, e o Brasil é proibido por governos estrangeiros, por organizações não governamentais, de alcançar a sua autonomia econômica. E essas interferências, elas têm condenado povos, principalmente a população da Amazônia brasileira, de todos os estados que fazem parte da Amazônia. Nós damos como exemplo o meu estado, onde nós temos
quase 80% do estado preservado, uma legislação ambiental que é severa apenas para os povos do norte brasileiro, porque o sul, o sudeste, o centro-oeste, ele é desenvolvido economicamente, menos a Amazônia brasileira, porque ela está mapeada. Eles sabem onde tem tudo, e isso foi por parte de colaboração, inclusive, de brasileiros. Se, por exemplo, o estado do Amapá, que é o meu estado, venha a explorar, veja, é bom que isso fique registrado, venha a explorar o petróleo na região, tal autonomia, tal desenvolvimento econômico pode incentivar a Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil pelo estado do Amapá, a querer dar um grito de liberdade e de autonomia, se tornar independente da França. E isso é pernicioso para o comércio internacional, principalmente para a Europa, porque na Guiana Francesa eles mantêm a base de lançamento de mísseis, que é em Kourou, na Guiana Francesa. Então, o parlamento francês já discute proibir a exploração de petróleo, inclusive na Guiana. E sua guerra de narrativas, essa pressão internacional, tem conquistado a opinião de incautos dentro do Brasil, que mantém uma política devastadora de condenação à miséria aos povos da região. Então nós temos quilombolas, indígenas, homens do campo, homens da floresta amazônica e mulheres condenados à miséria eterna, porque alguém acredita que a interferência da Europa ou de outro país no Brasil, que essas interferências valem mais que a dignidade do povo brasileiro. Perfeito. Quem pergunta agora é Paulo Eduardo Martins. Deputada, boa noite. Me solidarizo com a sua situação em relação à sua sobrinha, né? Uma coisa muito triste. Te parabenizo pela coragem. É importante uma voz tão legítima quanto a sua para lidar com esse debate, entrar nesse debate e sobre essa causa. Eu queria entender como é que os povos indígenas, sei que provavelmente talvez a senhora não conheça todos, mas tem acesso a muitos, isso certamente é da sua história de vida, eles enxergam essa interferência, como é que eles recebem esse pessoal de ONGs, essas coisas todas. Afinal, o que o indígena, conforme a sua impressão, não necessariamente a sua opinião, mas a sua impressão de quem transita entre diversos grupos, o que o indígena quer? Ele quer acesso às novidades, ele quer acesso à técnica que ele não conhece, à tecnologia, ou ele quer ser um bichinho que eles colocam lá longe e mantém cercado numa reserva imensa onde não se pode produzir nada? Olha, eu vou dar um exemplo muito prático. Quem disse que água gelada não é boa? Quem disse que um fogão não é bom? Óbvio que todos os povos, independente de que povo seja, ele vai querer sim ter mais tempo para muitas coisas. Então, todos os indígenas querem sim participar deste século, querem participar ativamente do século XXI e ter a oportunidade de gozar de qualquer benefício do qual ele tem direito. Então, o indígena ele é um cidadão, ele é um ser humano que tem as mesmas necessidades que essa sociedade aqui vivente. Porém, nós não temos, como boa parte, como a maioria, acesso a essas questões. Por exemplo, só para eu chegar lá na minha aldeia, no Itapé, por exemplo, eu tenho que fazer um voo. No caso de Brasília, para o Amapá são quase 3 horas de voo, mas se a estrada estiver boa, mais 6 horas na estrada até o Polo Base Aramirã. E depois mais 8 horas num barco a motor, onde muitas das vezes você tem que parar e carregar esse barco nas costas. E por que isso tudo? Nossas estradas nem sequer são asfaltadas, o que impacta demais no tempo, inclusive para se obter um socorro. Então,
Óbvio que todos nós vamos querer tecnologia, nós aceitamos carros para fazer transporte para diminuir esse tempo. Então, condenar povos e dizer que eles não querem ter acesso, que eles devem permanecer isolados, eu já vi indígenas se matar, se suicidar, porque perdeu uma roupa velha, que era a mais grandiosa tecnologia que ele havia visto na vida. Então o indígena se suicidou porque perdeu uma roupa velha, que talvez não tenha nenhuma importância para boa parte da população brasileira, mas era importante demais para ela. Como assim condenar um povo a estar nu? Por que a maioria dos povos indígenas estão nus? Porque nós não tivemos acesso à tecnologia chamada tecelagem. Porque se tivéssemos, nós fabricaríamos roupas e nos cobriríamos com lençóis e cobertores para nos proteger do frio da floresta. Silvio Navarro faz a última pergunta. Deputada, boa noite. Também parabenizo pela coragem e eu queria a avaliação da senhora sobre um índio, Sererê, que segue preso em Brasília por causa dos desdobramentos do dia 8 de janeiro. Para usar uma expressão que a esquerda tanto gosta, a senhora tem lugar de fala para comentar. Bom, nós vemos o completo desinteresse da FUNAI. Nós vemos o completo desinteresse do Ministério dos Povos Indígenas em proteger ou correr atrás de um direito, que é o direito à liberdade do Sererê. Eu vou dar um exemplo, vocês podem inclusive pesquisar. Em 2017, janeiro de 2017, o indígena parente da atual ministra dos povos indígenas, ele foi preso com 2 toneladas e 300 quilos de maconha, plantados em terras indígenas e prensados. Muitos correram para a libertação, para protegê-lo, e possivelmente está livre. Um homem que participou e que foi preso com outros em flagrante delito. Mas de Sererê, que crime ele cometeu? Questionar, ele não poderia falar, ele não pode ser protegido pelo Ministério dos Povos Indígenas porque ele pensa diferente? Nós vemos pessoas que estão presas porque acreditaram que foram lesadas. Ele também acreditou que foi lesado. E ele lutou até onde ele podia para ter uma resposta. Mas nós vejamos que, por exemplo, eu fui feita refém, o prédio onde eu trabalhava em um determinado momento foi invadido por muitos indígenas que atentavam contra a minha vida, a pedido, inclusive, na época, da senhora Sônia Boni Guajajara, hoje atual ministra, e eu tenho vídeos desse dia, inclusive do clamor dela, chamando as pessoas para me pressionarem. Eu tenho vídeo, por exemplo, da atual deputada Célia Chacriabá, por exemplo, dentro da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do qual invadiram com paus para bater em mim, gritando "Fora Silvia". Nenhum deles foi preso, todos permaneceram livres e protegidos, mesmo com dano ao patrimônio público. Mas por que Sererê continua preso? Será que ele não pode ser protegido por essas pessoas? Porque ele é um indígena que pensa diferente.